Fala pessoal, é uma alegria poder estar com vocês em mais um vídeo. E o tema de hoje é maturidade espiritual. Já quero começar o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Paulo ele está trazendo aqui uma analogia e talvez uma metáfora comparando o nosso crescimento natural, mas ele traz também a necessidade de nós amadurecermos na nossa fé e na nossa vida cristã. E é importante destacar que maturidade você consegue trazer em dois momentos específicos da vida. E não é nem questão da fé. Na sua vida natural, você descobre o quão maduro você está quando crises acontecem, problemas diversos, situações da sua vida, situações que você precisa resolver ao longo da sua semana, problemas destacam a sua maturidade. Segunda coisa que vai determinar o nível da sua maturidade na sua vida natural é algo chamado responsabilidade. Você sabe disso. Quanto mais maduro a pessoa está, mais responsabilidade ela consegue desenvolver ao longo da sua trajetória. Então Paulo, sabendo disso, ele traz essa comparação. Assim como um crescimento natural exige que quando nós alcancemos a maturidade, possamos deixar as coisas de menino, na nossa fé também é necessário. E por que eu estou falando sobre esse tema? Talvez se você tem um pouco mais de tempo de jornada cristã, você sabe que provavelmente, quando nós olhamos para as pessoas que viveram no Evangelho há décadas atrás, até de certa forma existia um pouco mais de consistência na fé. As pessoas eram um pouco mais convictas. Hoje, infelizmente e felizmente, tem os dois lados. O evangelho foi pulverizado. Muitas pessoas entraram de tudo quanto é lado, de qualquer forma. E isso acabou gerando uma maturidade em algumas pessoas sendo desenvolvidas na fé, mas também pelo acréscimo de pessoas, a imaturidade chegou também para dentro do evangelho. Então, dito isso, o que eu tenho pensado ao longo desse dia? Eu tenho pensado que é necessário nós desenvolvermos maturidade espiritual. Você que está me assistindo, independente de quanto tempo você tem de jornada cristã. Dito isso, eu quero dar 5 passos que o apóstolo Paulo, ele destaca como coisas que revelam a nossa maturidade e faz também com que a nossa maturidade na fé seja aumentada. Primeiro deles, vamos lá. Primeira chave que o apóstolo Paulo vai dizer está em 2 Coríntios capítulo 13, ainda versículo 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem a si mesmos. Olha novamente isso aqui. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Primeira atitude de uma pessoa madura na fé é algo chamado autoavaliação. É a capacidade de você fazer uma leitura em você mesmo, uma autoanálise, assim como Paulo está falando. Desenvolvam a habilidade de examinar como está a sua vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque no aumento da fé e da quantidade de pessoas para dentro do evangelho, muitas pessoas estão simplesmente dizendo com as suas próprias palavras que entraram para o reino, que estão vivendo com Jesus, mas não desenvolvem uma habilidade de autoavaliação. A capacidade de você conseguir ficar olhando para a sua vida. O que é uma autoavaliação? É a capacidade de você simplesmente olhar para a sua própria vida. Infelizmente, nós sabemos disso porque hoje em dia é necessário que as pessoas fiquem olhando para as nossas vidas e dizendo como está a nossa fé, como nós estamos vivendo com Jesus, sendo que, na verdade, quando nós temos maturidade, nós desenvolvemos a habilidade de ninguém ter que ficar falando nas nossas vidas, simplesmente pelo fato de nós conseguirmos olhar para as nossas próprias vidas. E quando eu falo sobre autoavaliação, é importante você desenvolver a habilidade de conseguir enxergar quais são os seus pontos fortes. O que Deus te deu como dom, talento, habilidade. Por quê? Porque quando você desenvolve a habilidade de olhar para os seus dons, você consegue servir ao Senhor melhor. Mas também tem uma outra coisa. Será que você consegue hoje destacar na sua fé quais são os seus pontos negativos? Quais são as coisas que você tem deixado a desejar? Porque quando eu consigo fazer essa análise, eu consigo desenvolver uma maturidade na minha fé. Nós precisamos simplesmente criar a habilidade de sempre estar olhando para a nossa própria vida.
Pessoas na jornada são importantes. Eu não estou aqui destacando e quando eu trago esses conceitos eu não quero abrir mão, negligenciar outros princípios. É importante nós termos pessoas que falam na nossa vida. Mas será que na nossa fé nós conseguimos entender, Senhor, o que eu preciso melhorar? O que eu preciso desenvolver? E é tão sincero e forte isso que infelizmente muitas pessoas não conseguem enxergar aquilo que elas precisam melhorar e por isso elas também não conseguem dar ouvido às pessoas que estão tentando ajudar ela na fé. Então, o primeiro critério de uma pessoa que é madura na fé é a capacidade de examinar a sua própria vida. Hoje eu quero te fazer esse primeiro convite. Será que você consegue olhar para a sua fé, para a sua vida cristã, para o seu coração, para o seu caráter, para os seus dons, para a sua habilidade, para as suas fraquezas e ser sincero com você? Esse sou eu. É uma autoavaliação. Segundo critério importante para uma maturidade espiritual está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 12. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui. Apóstolo Paulo também dizendo, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para o alvo também para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver essas coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isto também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Paulo está dizendo aqui um segundo princípio importante para a nossa maturidade na fé. O primeiro, autoanálise ou autoavaliação. Segundo princípio é algo chamado autorresponsabilidade. É a capacidade de você desenvolver em você mesmo a responsabilidade pela sua fé. Vamos falar um pouco sobre isso. Eu acho que você concorda comigo que cada vez mais as pessoas estão desenvolvendo uma habilidade de achar um culpado para as coisas não estarem sendo desenvolvidas na sua própria vida. É uma igreja que não deu certo, é um líder que não foi bom, é uma atitude que ele não gostou, é uma situação que não foi bem resolvida, e eu não discordo de nada disso. Todas essas coisas podem acontecer, mas quando nós atingimos a maturidade espiritual, existe um termo que é autorresponsabilidade. É a capacidade de você olhar para a sua fé e dizer, essa fé que eu tenho em Deus é minha responsabilidade. Não é responsabilidade de ninguém. E o apóstolo Paulo, ele diz isso. Eu não fico olhando para nada, eu só olho para uma coisa, eu tenho uma corrida, eu tenho um prêmio a ganhar, eu tenho uma disputa e é minha responsabilidade de mais ninguém. Então nós aprendemos que quando nós atingimos a maturidade na fé, existe algo chamado autorresponsabilidade. Será que hoje você consegue dizer para você mesmo com sinceridade que você é o único responsável pela sua fé estar aumentando no Senhor? Sabe, chega de nós ficarmos achando desculpas para nós não vivermos aquilo que Deus tem para nós. E por mais verdade que sejam essas desculpas que possamos trazer, nós temos que desenvolver a habilidade. Eu sou responsável, eu respondo pela minha fé, eu respondo pela minha própria vida. As minhas ações, as minhas atitudes, os meus pensamentos, os meus sonhos é que vão me conduzir em direção àquilo que Deus tem. Nada mais. É uma autorresponsabilidade que precisa ser gerado em nós. Sabe, eu quero te fazer esse convite. A partir de hoje, pare de dar desculpa e pare de tentar achar culpados. Por mais que você tenha pessoas que você possa fazer isso. Eu fico pensando assim, se um dia todas as pessoas que eu admiro na fé, todas as pessoas que eu caminho na fé, essas pessoas não simplesmente abandonarem a fé, mas até talvez me atacarem e fizerem um mal para mim, como eu vou reagir? Eu fico pensando nisso. E eu tenho, então, tentado responder com maior sinceridade no meu coração, que mesmo que isso aconteça, e isso pode ser muito difícil, eu falo, nada disso compara com o peso do meu amor para com Jesus, ou seja, com a minha fé. Eu chego a um lugar de dizer, na minha maturidade, mesmo que feridas possam ser abertas, eu tenho que entender,
a responsabilidade de manter a minha fé intacta é simplesmente minha. É minha decisão diária manter isso em alvo, como Paulo aqui destacou. Terceira característica de uma maturidade espiritual, Paulo também traz em Filipenses 4:11. Ele diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Terceira característica que eu destaco de pessoas que possuem uma maturidade na fé é algo chamado autossatisfação. E aqui eu já quero explicar bem, porque pode parecer algo muito egocêntrico, e não é isso que eu quero dizer. Mas a autossatisfação seria o contrário de sempre você ficar depositando a satisfação da sua vida nas circunstâncias que te cercam. Paulo, ele vira e ele fala assim: eu sei o que é viver em todas as circunstâncias. Passando fome, nudez, perseguição, lutas, problemas. Eu já passei por tudo isso. E ele diz, também sei viver com fartura. E ele então termina dizendo, tudo então posso naquele que me fortalece. O que Paulo nos ensina com essa característica madura na fé é algo chamado autossatisfação. É a capacidade de desenvolver uma satisfação no seu coração no Senhor. Não é uma satisfação em você, não é isso que eu quero dizer, mas é a habilidade de plantar satisfação em você, independente de qualquer coisa que possa estar acontecendo na sua vida. Paulo, ele nos traz essa revelação. Sabe, o que eu tenho observado hoje dentro de muitas igrejas é cada vez mais uma mentalidade de consumidor e não uma mentalidade de doador. As pessoas estão vindo para a igreja não é porque elas querem servir ao Senhor, porque elas querem se doar ao Senhor, mas é porque elas estão procurando simplesmente ficar recebendo sem parar. E cada vez mais eu fico preocupado das pessoas começarem a olhar para a igreja simplesmente como um restaurante, um fast food. Eu vou lá, eu peço a minha comida, quero ser bem atendido, quero comer uma comida de qualidade, e se não fizer ainda eu não pago a gorjeta, que são os 10%. É uma mentalidade de consumidor, onde tudo e todos precisam estar à nossa volta para ficar satisfazendo o desejo do nosso coração e da nossa carne. Sabe, você que está me escutando, preste atenção nisso. Desenvolva no seu coração um coração grato e que reconhece aquilo que o Senhor está fazendo. Paulo, ele vai dizer, independente de qualquer situação, eu sei viver bem com o Senhor, porque tudo posso no Senhor que me fortalece. Eu não dependo de qualquer outra circunstância. Autossatisfação determina a sua maturidade na fé. Quarto elemento para uma maturidade na fé é o que diz lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha, o Paulo, ele está trazendo uma revelação que é lindo de falar, é maravilhosa para você postar no seu Instagram, mas não é tão fácil de ser vivida. Paulo, ele traz para a gente uma revelação do seguinte: eu fui crucificado com Cristo. Para de criar uma utopia em relação a essa afirmação. Paulo está dizendo aqui eu fui crucificado, eu fui morto. Acabou, minha vida terminou aqui. Eu fui crucificado com Cristo naquela cruz. Para mim terminou. Aí ele termina dizendo, a vida que eu estou vivendo nessa terra então, já não é mais a minha vida, mas é a vida do Senhor por mim. Quarto princípio para uma maturidade na sua fé é algo chamado autoconsciência. É a capacidade de você pensar direito o que você está fazendo. E Paulo, ele chega nessa maturidade porque ele consegue não somente falar, mas pensar. E depois que ele pensa, ele consegue agir num nível de maturidade de fé que nunca foi visto antes. Olha o que ele diz, eu morri.
A vida que eu estou construindo não é uma vida de oportunidade, não é uma vida tentando saciar a minha carne, não é uma vida tentando simplesmente ganhar dinheiro, não é uma vida tentando alcançar um patamar, um status. Acabou. A minha vida, eu fui morto, Seite morreu. E o pouco que eu estou vivendo nessa terra, então, é para viver a vida de Cristo em mim. Sabe como chama isso? Autoconsciência, capacidade de pensar certo nas coisas que você está vivendo. Eu vou te fazer uma pergunta que vai explicar bem esse ponto. Será que você consegue pensar e viver uma vida pagando um alto preço por um bem maior? Será que você consegue sacrificar a sua vida por um bem maior? Será que você consegue dizer para você mesmo, eu não vou viver mais a minha vida. A vida agora que eu tenho restante nessa terra é para cumprir aquilo que Deus tem para mim. Sabe o que chama isso? Maturidade na fé. É impossível você falar isso e viver isso se você não for maduro na sua fé. É muito complicado, porque aqui nos faz ter a capacidade de sofrer por algo maior. Por que as pessoas hoje têm tanta dificuldade em sofrer e pagar o preço dentro do Evangelho? Porque eles não conseguiram gerar uma consciência correta de que, na verdade, o que eles estão vivendo nessa terra, se eles entregaram a sua vida para Jesus, já não é mais a nossa vida. Já não é mais o nosso gosto, já não é a nossa forma, já não é a nossa vontade. Agora, eu crio uma consciência, isso é o que eu chamo de mente forte. Eu crio uma mente tão forte, tão consciente, que eu entendo, eu não vivo mais para mim, mas Cristo vive em mim. Imagina se a igreja pensasse dessa forma. Imagina se todas as pessoas que servem Jesus pensassem dessa forma. Autoconsciência. E o quinto e último elemento para uma maturidade na fé é o que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 9, 24. E eu amo esse texto e eu quero fechar com ele. Ele diz assim, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corram de tal maneira, ou de tal modo, que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Eles o fazem para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Cara, esse texto é muito forte. Eu quero só ressaltar a última parte dele, dizendo, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto quem apenas soca o ar, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Quinto elemento para você ter uma maturidade na fé é algo chamado autodisciplina. É a capacidade de você pegar a sua fé e desenvolver uma disciplina incansável. Sabe como nós vamos alcançar o alto patamar de maturidade na fé? Se você conseguir todo dia disciplinar a sua vida para viver em fé. E aqui eu quero trazer alguns conceitos. Assim como Paulo diz, quando nós entramos numa competição, você treina, você submete ao seu corpo e você tem uma dieta, você tem uma visão, você tem uma mentalidade, porque você entende que você está entrando numa competição. Na fé é a mesma coisa. Quando nós olhamos para a fé, nós precisamos desenvolver autodisciplina para nos treinar e manter o nosso corpo preparado para que, assim como Paulo disse, nós não venhamos ser reprovados, mesmo depois de ter falado tanto. A autodisciplina é uma habilidade necessária para você ter maturidade na fé. Deixa eu te explicar uma coisa. Se você depende de alguém te cobrando para você ter disciplina espiritual, tem alguma coisa errada com a sua maturidade. Se é necessário alguém ficar tentando cobrar sua leitura bíblica, cobrar se você está orando todo dia, cobrar se você está vivendo em santidade, cobrar se você está jejuando, cobrar se você está vindo ao culto ou não está vindo ao culto. Gente, isso aqui é um nível muito baixo. A imagem que eu tenho é um bebê espiritual. É um bebê, eu tenho que ficar lá com o bebê no colo, aí o bebê tem que fazer necessidade, eu tenho que ir lá limpar o bebê, aí o bebê quer comer, eu tenho que dar comidinha na boca. Isso é uma imaturidade espiritual. A maturidade desenvolve algo chamado autodisciplina. Será que você tem vivido as disciplinas espirituais sem ninguém ter que ficar falando para você?
A maturidade espiritual e na fé exige de nós algo chamado autodisciplina. E eu encerro como eu comecei, dizendo, assim como Paulo falou, quando nós éramos como criança, vivíamos, sentíamos, pensávamos como criança. Mas agora, alcançando a maturidade na fé, nós temos que deixar as coisas de criança e viver aquilo que Cristo tem para nós. Porque é o seguinte, a verdade é que nós só experimentaremos a forma integral das promessas de Deus sobre a nossa vida quando nós alcançarmos o maior nível de maturidade na nossa fé. Espero que Deus tenha falado com você, que Deus te abençoe e até a próxima.